A Voz da Palavra apresenta a oração dos fiéis. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. A palavra nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração é um modo sagrado de manter uma intimidade com o nosso Deus. E Ele é misericordioso para com os seus fiéis. Agora vamos conhecer pessoas de oração na história do Evangelho. Abraão, o patriarca do povo de Israel. Sua comunhão com o Senhor era tão intensa que ele é chamado de amigo de Deus. Tiago 2, 23. Isaque, o filho de Abraão. Era um homem de oração. Isaque orou por sua mulher que era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. Gênesis 25, 21. Moisés, o escolhido de Deus. Conduziu o povo de Israel para fora do Egito. Vale falar que o Salmo 90 é uma oração de Moisés. Josué, o sucessor de Moisés. Na conquista da terra prometida, Josué orou ao Senhor, na presença de todo Israel, e o sol parou e a lua se deteve. Josué 10, 12 e 13. Davi, o homem segundo o coração de Deus. O livro de Salmos registra muitas orações em forma de canções, composta por Davi. Elias, o profeta do fogo do céu. O profeta usado por Deus, que viveu num tempo em que Israel experimentava um profundo declínio espiritual. Deus respondeu à oração de Elias com fogo sobre o holocausto no Monte Carmelo. 1 Reis 18, 36 e 37. O profeta Elias nos ensinou que devemos manter uma vida de oração, mesmo quando os caminhos do Senhor estão sendo rejeitados pelas pessoas. No Novo Testamento, ele é citado como um exemplo de homem de oração. Tiago 5, 17. Abacuque, profeta com zelo pela honra de Deus. O livro do profeta Abacuque é basicamente um registro de suas orações a Deus. Abacuque 2, 1 e 2, 3, 2 e 16. Jeremias, homem intercessor. O profeta Jeremias é muito lembrado como dedicado à oração. Na maior parte de sua vida, ele esteve comprometido em interceder por seu povo. Jeremias 10, 23 a 25. Daniel, longe da terra natal. Apesar de estar morando na Babilônia, Daniel não deixou de falar com Deus. Daniel 6, 10. Paulo, o missionário. O apóstolo dos gentios teve uma vida dedicada à oração após a sua conversão. Por várias vezes, ele exorta aos crentes acerca da importância da oração. Efésios 6, 18 e 1 Tessalonicenses 5, 17. Raquel, segunda esposa de Jacó. Era estéril, não podia ter filhos. Raquel orou ao Senhor. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. Gênesis 30, 22. Raquel foi a mãe de 2 filhos. José, que se tornou o governador do Egito, e Benjamim. Débora, a profetisa. Débora era uma mulher de oração. Ela aparece na Bíblia, num contexto que não apenas enfatiza a condição de alguém que recebe revelações da parte de Deus, mas que também intercede por outras pessoas. Ana, mãe de Samuel. Durante muito tempo, ela sofreu com a esterilidade. Porém, em perseverante oração, ela buscou um milagre da parte do Senhor. Quando o profeta Samuel nasceu, Ana declarou: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera.
1 Samuel 1, 27. Esther, a jovem judia, que se tornou rainha. Numa perseguição contra o povo judeu, Esther orou e jejuou ao Senhor, pelo livramento de seu povo. Esther 4, 16. Maria, mãe de Jesus. Maria era uma mulher de oração. No livro de Atos, Maria é citada como uma das mulheres que se reuniam em oração com os apóstolos e os demais crentes de Jerusalém. Atos 1, 14. Vamos ver alguns exemplos de bons resultados, como por exemplo, a Igreja de Jerusalém. A igreja primitiva serve como exemplo. A igreja em Jerusalém nasceu, sob oração, acontecendo logo depois da ascensão de Jesus. Os discípulos se reuniram no cenáculo, para esperar em oração as promessas do Pai. Enquanto eles oravam, Deus os preparava para receberem as bênçãos esperadas. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 1 a 4. Os discípulos estavam sempre em oração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Na palavra diz que tudo o que estavam passando, eles nunca paravam de orar. Quando os apóstolos foram presos, interrogados, ameaçados, a igreja se reuniu e levantaram a voz a Deus em oração, dando honra ao seu grande poder. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo o que neles há. Atos 4, 24. Deus atendeu, e todos foram cheios do Espírito Santo, e receberam poder que resistiram a todas as ameaças. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Atos 4, 31. Os exemplos do poder da oração está em toda a história da igreja primitiva. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Atos 12, 5. Quando oramos a Deus, dentro das suas vontades, Ele atende. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias. E as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: Cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: Cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, passaram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro então, tornando a ser, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Atos 12, 6 a 11. E Deus mais uma vez nos diz: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Jeremias 33, 3. Cheguemo-nos, pois,
confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus 4:16. Mas se tu com empenho buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso fizeres a tua súplica, se fores puro e reto, certamente mesmo agora ele despertará por ti, e tornará segura a habitação da tua justiça. Jó 8:5 e 6. Após este estudo, temos a consciência da importância da oração. Precisamos a cada dia ter a necessidade deste diálogo com Deus. Então, vamos orar. Deus seja louvado.